Galera, hoje a gente vai conversar sobre esse tema que é tempo versus maquiagem, porque é uma das coisas que eu converso muito com alunas, mesmo com amigas, converso muito sobre com outros maquiadores, sobre o tempo da maquiagem. Mesmo profissionais, a gente tá sempre buscando maquiar a nossa cliente em menos tempo, né? Mais rápido. Quando a gente tá se maquiando pro nosso dia a dia, eu tenho certeza que no dia a dia ninguém senta com calma pra se maquiar. Mas quando a gente tem mais tempo, que técnicas que a gente pode aproveitar pra fazer? Quando a gente tem menos tempo, que técnicas a gente vai aproveitar pra fazer? Tudo isso a gente vai conversar hoje. E vamos começar conversando. Eu quero que vocês me respondam, vocês que estão aqui, quanto tempo vocês levam para se maquiar? Para uma maquiagem do dia a dia e para uma maquiagem para algum evento especial, para algum tipo de festa. Aí depois que vocês me responderem isso, pode ser mais ou menos, tá, gente? Pode ser meio que um chute, porque talvez vocês não saibam exatamente. Mas eu preciso ter uma ideia aí de vocês pra gente continuar aqui o nosso papo. E enquanto vocês vão me respondendo, porque demora um pouquinho, né, pra chegar o comentário aqui e tudo mais, eu vou te contar mais ou menos como é que funciona aqui pra mim. Eu não sei quanto tempo eu levo pra me maquiar. Como assim? Que polêmico! Como é que tu não sabe, Tami? Sabe por que eu não sei? Porque eu me maquio conforme eu tenho tempo. É como se o tempo mandasse na minha maquiagem. Porque eu já entendi que se eu tiver apenas 5 minutos para me maquiar, eu já sei quais técnicas eu vou escolher. Se eu tiver 10, eu também já sei. Se eu tiver um tempo indefinido, indeterminado, por exemplo, se eu tô me maquiando sem pressa nenhuma, eu já sei que eu posso fazer mais coisas. Eu também já tenho algumas técnicas aqui na minha cabeça que eu não faço de jeito nenhum se eu não tiver tempo para um possível concerto. E daqui a pouco vocês vão entender isso. Tô até anotando aqui para não esquecer de falar para vocês. Então vamos ver o que vocês estão falando. A Rá falou que demora para maquiagem básica 10 minutos. A Margarete, dia a dia, de 30 a 40. Dia a dia de 10 a 15, evento 40 minutos pelo menos, elaborada 1 hora. Então tá. Então, eu mais ou menos, gente, é claro, eu falei pra vocês, né, que eu não sei quanto tempo, mas é claro que eu tenho uma média na minha cabeça. Vamos supor que eu tô vindo aqui pra uma live com vocês pra gente conversar. Não é uma live onde eu me maquio, exemplo hoje. Se eu tiver apenas 5 minutos pra me maquiar, por qualquer motivo, por um motivo de eu estar realmente atrasada ou de ter dado algum problema técnico, que já aconteceu, e aí eu ter simplesmente deixado pra me maquiar na última hora, já aconteceu de eu ter 10 minutos, já aconteceu de eu ter 20, já aconteceu de ser, sei lá, a live normal, antes era às 20h30, né? Já aconteceu da live ser às 20h30 e era 5 da tarde, eu comecei a me maquiar porque eu tava com vontade, porque eu tava assistindo um vídeo, uma videoaula, algo assim. E eu pensei, já vou começar a me maquiar, e aí eu fui me maquiando com toda a calma e paciência do mundo, mesmo sem ser uma super maquiagem elaborada. Então depende, eu escolho a minha maquiagem conforme o tempo que eu tenho. E por que isso? Tem técnicas da maquiagem que a gente não consegue fazer muito mais rápido. Vou dar um exemplo pra vocês. Uma maquiagem que eu considero uma maquiagem de dia a dia, só que um pouquinho mais elaborada, tá? Não só aquela coisa de máscara de cílios e batom. Então, uma maquiagem que eu considero pro dia a dia mais elaborada, pra mim, ela tem que ter primer, porque eu tenho poros bastante dilatados aqui nessa região. Essa maquiagem precisa ter. E assim, sem contar o passo a passo antes do primer, tá? Que isso pra mim já é básico, então eu nem conto porque eu faço mesmo quando eu não vou me maquiar. Eu passo sempre o meu protetor solar, o meu creme é bom, né? O meu creme de tratamento diário, isso eu passo sempre. Então eu nem vou contar aqui no tempo. Mas eu posso contar. Então, eu não abro mão do primer pra uma maquiagem assim de dia a dia um pouquinho mais elaborada. Primer, base, corretivo, pó, um pouquinho de contorno, blush. O iluminador eu até posso pular. Para os olhos, pelo menos uma sombra, máscara de cílios, sobrancelha e batom. Vocês veem que tem muito mais coisas na pele do que nos olhos, porque eu sei das minhas preferências e a gente vai
conversar sobre preferências hoje também. Tempo está completamente relacionado à prioridade. Isso eu aprendi depois de apanhar muito da vida. Tô brincando. Mas a gente apanha mesmo, né? Até aprender que a gente não pode falar que a gente não tem tempo pra alguma coisa. Sabe por quê? Todas as pessoas têm as mesmas 24 horas todos os dias. Então, como é que a gente fala que a gente não tem tempo e a outra pessoa tem? Porque as vidas são muito diferentes, mas as 24 horas do dia são iguais. Agora, a prioridade que você usou para certas coisas é diferente da outra pessoa. Hoje você prioriza algumas coisas e amanhã você prioriza outras. E assim a gente consegue administrar o nosso tempo, administrar a nossa vida muito melhor. Priorizando coisas em vez de dizer que você não tem tempo para outras. Quando eu aprendi isso, me ajudou na minha vida profissional e me ajudou muito também, até na minha vida pessoal, mas me ajudou muito também na minha maquiagem. Porque hoje eu sei que eu tenho algumas técnicas que são prioridades para mim, que eu não abro mão. E outras que não são tão prioridades assim, então eu só faço se eu tenho tempo. Isso eu tô falando de maquiagem com uma pegada mais profissional, uma maquiagem pro dia a dia, tá? Quanto tempo eu levaria essa maquiagem que eu falei pra vocês, de mais ou menos aí esses 10 itens? Primer, base, corretivo, pó, contorno, blush, sombra nos olhos, máscara de cílios, sobrancelha e batom. Esses 10 itens eu levaria pelo menos uns 20 minutos, pelo menos. Então, em 20 minutos eu consigo aplicar tudo isso de uma maneira bem rapidinha. Eu não posso estar pensando na morte do Papa, pensando na música do Maluma, eu não posso estar dançando a minha música que eu adoro, senão eu vou demorar mais. Mas eu consigo sim, mais ou menos aí nos 20 minutos. E eu acho que tá ótimo, porque a maquiagem que eu falei pra vocês agora é exatamente a maquiagem que eu estou usando hoje. É uma maquiagem que eu levo no máximo 20 minutos pra fazer, no máximo. Só que tem tudo isso que eu falei pra vocês aqui. Só que tem uma coisa só, eu tô com iluminador e não estou com sombra colorida. Mas eu tive sim que selar a minha pálpebra. E não é só fazer isso aqui com o pó. Eu tive que selar bastante a minha pálpebra para que não ficasse acumulando muito o corretivo. Um pouquinho daqui a algumas horas vai começar a acumular. Então, o que eu penso? Ok, se 20 minutos para mim é um tempo em que uma maquiagem mais ou menos de dia a dia, só que com uma pegadinha um pouquinho mais trabalhada, eu levo esses 20 minutos... Se eu tenho 30, eu posso fazer aquele esfumado bem bonitão. Se eu tenho 40, aí eu posso fazer uma maquiagem no olho, porque a pele, posso passar o iluminador que faltou, e no olho eu ainda posso escolher mais técnicas. Fazer um delineado esfumado, talvez aplicar cílios postiços, talvez aplicar um batom mais escuro. Só que se eu tenho apenas 5, 10 minutos para me maquiar, eu sei que eu tenho que pular algumas etapas. Tem etapas da maquiagem que eu não pulo. E tem outras que eu pulo quando eu não tenho tempo. E eu vou contar pra vocês aqui o quê. E vocês vão entender quais são as minhas prioridades no momento de me maquiar. E eu acredito que elas são quase iguais pra todo mundo. Não é 100% porque somos pessoas diferentes, com gostos diferentes, mas também com características no rosto diferente. E vocês já vão entender o que é isso das prioridades. A Rafa falou, quando eu não arrumo o cabelo, tipo só um coque, eu faço uma make melhorzinha. Olha ali, isso é uma prioridade. E que bom que tu tocou nesse assunto do cabelo, porque eu acho que eu ia esquecer de falar isso. E muitas vezes isso acontece comigo. Se o cabelo já tá bom, nossa, é muito mais rápido eu me arrumar. Agora, se eu tiver que tomar banho, lavar o cabelo, secar o cabelo, fazer ou chapinha ou babyliss pra ajeitar ele, ou mesmo prender ele no rabo de cavalo, só que não no rabo de cavalo de qualquer jeito, prender ele melhorzinho e ainda me maquiar, aí o tempo vai muito além. Mas aqui eu vou falar, claro, só de maquiagem, porque essa história aí do banho até o final vai ser muito diferente pra todo mundo, porque vão ter meninas de cabelo cacheado que podem deixar o cabelo secar naturalmente e vão apenas amassar o cabelo fazendo o formatinho dos cachos, aplicando creme. Tem pessoas que podem deixar o cabelo secar natural que vai dar tudo certo, sem mesmo passar creme. Tem outras que tem que escovar, fazer chapinha e babyliss e não sei o que. Então, isso já é muito de cada uma. Eu acho que não tem como a gente contar esse tipo de tempo. Agora,
A minha prioridade entre cabelo e maquiagem, eu acho que ela tá muito parecida. Se eu tô com o cabelo muito espivitado, e mesmo que eu faça uma super de uma maquiagem, eu não vou gostar tanto assim da minha aparência naquele dia. E aqui eu tô falando, gente, não pra um dia a dia onde eu não vou ver as pessoas, onde eu não vou atender um cliente, onde eu vou ficar aqui só na frente do computador. Eu já tô falando aqui de uma produção onde eu preciso estar bem apresentável para uma reunião com o cliente, atender uma aluna de automaquiagem, atender uma cliente, fazer uma maquiagem, né, numa cliente, ou então algum tipo de reunião, algum tipo de... Por exemplo, amanhã eu fui convidada para participar de uma live a 1h, às 13h13. Então eu já sei que eu tenho que estar bem apresentável para essa live da 1h13 e depois para as 17h aqui para nossa também. Inclusive essa da 1h13, ela vai aparecer no meu perfil aqui também e ela vai ser com uma micropigmentadora. Então nós vamos falar sobre sobrancelha, e vai ser bem legal. Só que ela que vai me convidar lá no perfil dela, tá? Mas vai aparecer aqui para vocês também, então já fica o convite para vocês. A gente vai falar sobre a importância das sobrancelhas na maquiagem, no teu dia a dia e tudo isso. Falando sobre prioridades, olha só. Eu acredito que para eu ter uma melhor aparência, tanto para eu me olhar no espelho e gostar daquilo que eu tô vendo e ficar mais tranquila, ficar com a autoestima mais elevada, gostar mais daquilo realmente que eu tô vendo, quanto para ficar melhor apresentável para clientes, para outras pessoas, para ter uma imagem realmente com uma apresentação melhor, tem duas coisas que eu priorizo. Duas: corretivo e máscara de cílios. Só que aí vocês vão entender por que são essas duas coisas que eu priorizo. Corretivo, gente, ele vai ser o teu melhor amigo nas tuas olheiras. Sim, vai ser. Por quê? Uma mulher com olheiras, uma pessoa, até mesmo um homem, né? Qualquer pessoa com olheiras vai transmitir para as outras pessoas uma sensação de cansaço. O que olheira transmite? Cansaço. É a primeira coisa que a gente olha para alguém que tá com olheiras e a gente pergunta: não dormiu essa noite? Não dormiu bem? Ou a pessoa nos fala: nossa, não dormi essa noite, tive um problema, sei lá, tive que ficar acordada por tal coisa, tive que ficar fazendo o trabalho da faculdade até às 5 da manhã, só dormi 1h. E você vai responder para ela: ah, é verdade, a sua olheira tá te entregando mesmo. Olheira entrega cansaço, mesmo que a gente não tenha, mesmo que a gente não esteja cansado. E que, gente, quem nunca acordou e viu que estava com mais olheiras do que o normal? Eu tenho fases aí da minha vida, da minha semana, que eu tenho mais olheira. Eu, por exemplo, hoje, eu estou com mais olheira do que o normal. Eu apliquei os meus corretivos normalmente e vocês notam, ó, se eu olho pra vocês assim, ó, olhando bem de frente pra vocês, vocês conseguem ver que tá mais escuro aqui? Sabe por quê? Olheira mesmo eu não tenho agora, porque eu me olho aqui no espelho e eu não vejo que tá muito mais escuro, só um pouquinho, mas eu não vejo que tá muito mais escuro. Só que tá fundo, tem um buraco aqui. E eu tenho a olheira com essa característica. A minha olheira ela não é só pigmentada, a minha olheira também é funda. Aqui, ó, eu tenho uma marquinha do buraquinho do óculos, porque eu uso óculos. Ele não tá aqui. Eu uso óculos a maior parte do meu dia para não cansar os meus olhos. E aí na live eu consigo ficar sem o óculos. Então, acaba que, mesmo eu corrigindo, ainda fica a sombra do buraco. Então imagina se eu não corrigisse. Eu passei 2 corretivos. Imagina se eu não corrigisse. E a olheira, ela sempre vai então, transmitir essa sensação de cansaço. Imagina o teu chefe já fazer uma leitura de ti, dizendo que você tem, na cabeça dele, que você está cansado. E esse cansaço, ele pode ser interpretado de várias maneiras. Só que muitas vezes, na grande maioria das vezes, de uma maneira muito negativa, quando a gente fala em imagem realmente para trabalho, em imagem profissional, sabe? Antes de dormir, passa manteiga de cacau nas olheiras, melhora um monte. Não sabia dessa dica, manteiga de cacau nas olheiras. Olha bem. Eu passo um creminho mesmo, né, um hidratante específico para essa área, tanto à noite quanto pela manhã quando eu acordo. Só que de manhã eu acabo esquecendo muitas vezes, então eu passo ele mais à noite. Mas hidrata bastante essa região e ajuda bastante. Mas olheira mesmo, gente,
um problema, né, bem difícil de fazer tratamentos. Mesmo se você for numa dermatologista, ela vai te dizer que não é uma coisa fácil, ela não vai te dar um creminho qualquer e vai resolver, vai amenizar. Ok, falei das olheiras e falei a máscara de cílios, então, que é a minha segunda prioridade. Se eu tiver que escolher só um produto, eu vou escolher o corretivo. Se eu puder escolher 2 produtos, eu vou escolher o corretivo e a máscara de cílios. A máscara de cílios, ela vai te dar uma abertura no teu olhar, ela vai te dar, com certeza, um grande destaque pro teu olhar. A Margarete tá falando que passa óleo de amêndoas e a Fer falou que vai sair correndo comprar manteiga de cacau. Olha, eu tenho que ir na farmácia porque eu preciso comprar protetor labial. E eu não gosto de manteiga de cacau pros lábios. Mas eu vou comprar, gente, se eu achar, porque eu quero fazer esse teste, E depois eu vou te contar, hein, se passar manteiga de cacau nas olheiras, funciona! Eu passo o Bepantol. Fernanda, Bepantol é um super hidratante. Bepantol é maravilhoso. Tem o Bepantol Derma, que é específico para a pele do rosto. Ele é bem grossinho, é maravilhoso, ele é muito bom. Só que o que hidrata essa região aqui não vai necessariamente trabalhar nas tuas olheiras. Ele vai trabalhar no ressecamento. E isso está muito ligado com as linhas de expressão, que fica depois marcado com a maquiagem, e não necessariamente com a olheira. Só que pensa comigo, se essa região aqui tá mais hidratada, você vai conseguir aplicar mais corretivo e vai ficar melhor a tua maquiagem, tanto de cor das olheiras quanto de não marcar linhas de expressão. Então hidratar essa região aqui é fundamental. Bom, voltando para a máscara de cílios. Por que eu escolheria a máscara de cílios? Porque quando a gente não aplica a máscara de cílios, os nossos cílios não ficam destacados, o nosso olhar não fica tão destacado. Se você fizer uma maquiagem só com delineado, sem máscara de cílios, vai ficar estranho. Se você fizer um super esfumado, mas não aplicar máscara de cílios, fica estranho. Mas se você tiver tempo para escolher só um e fizer só a máscara de cílios como eu tô agora, e não aplicar mais nada no olho, né, vai ficar melhor do que o oposto. Por quê? A amplitude que a máscara de cílios dá no nosso olho é uma coisa maravilhosa. Vocês podem tentar fazer alguns testes em casa, tirando foto de vocês com o olho só maquiado, ou então maquia os 2 olhos, mas tira uma foto de antes e depois, para vocês realmente verem diferença. E vocês com certeza vão notar uma sutil diferença, mas que com o conjunto das coisas na maquiagem faz total diferença. Então, se um dia eu tiver 2 minutos para me maquiar, o que eu faço? Eu nem separei mostrar para vocês aqui produtos porque eu não iria mostrar, mas vamos lá que vai enriquecer. Se eu não tiver tempo, se eu tiver 10 não, né, que 10 já é um montão aqui. Se eu tiver aqui apenas 2 minutos, vamos supor que o meu marido abra a porta agora e fale, a gente precisa ir em tal lugar agora. E esse tal lugar eu preciso ir minimamente bem apresentável? É claro, gente, que eu não sou a maluca da padaria, da maquiagem de padaria. A gente brinca muito nesse mundo de maquiagem, dizendo, essa maquiagem aqui você pode ir pra padaria, que tá super maquiada. É claro que isso é uma brincadeira, né? Mas eu conheço muita gente, não tem nada de errado com isso, que não sai de casa sem maquiagem. Eu não sou essa pessoa. Eu amo maquiagem, eu amo estar maquiada, mas eu não me incomodo em estar sem maquiagem. Mas depende pra quê? Eu me incomodo muito estar sem maquiagem num evento, por exemplo, mais profissional, em qualquer tipo de evento profissional, no meu dia a dia, por exemplo. Mas então, se eu tiver que estar minimamente apresentável, eu vou usar um pouquinho de corretivo bem em cima da mancha da minha olheira. Eu não vou sair aplicando como se fosse base, senão é mais fácil eu pegar a base e aplicar a base de uma vez, né? Mas eu aplicaria assim, ó, bem aqui no meu cantinho, onde eu tenho a olheira, porque a minha olheira ela começa aqui em cima, e aplicaria aqui também. Então eu aplicaria assim, como se fosse um Czinho. E se eu tiver a minha esponjinha ali perto, eu vou dar umas batidinhas com a esponja, espalhando bem aqui pra dentro do olho para não ficar marcado e espalhando bem aqui pra baixo, ó, para não ficar marcado. Se eu não tiver, vai o dedo mesmo. Se eu tiver, vai a melhor coisa. A maneira como eu mais gosto de fazer isso é também ou a esponja, né, ou um pincel de esfumar os olhos, para realmente esfumar aquele corretivo. Fica maravilhoso. Só que aqui tem um detalhe.
O corretivo, ele tem que ser do exato tom da tua pele. Se ele for mais escuro, vai ficar manchado, e se ele for mais claro, também vai ficar manchado. Ele tem que ser muito parecido com o teu tom de pele para isso aqui dar certo. Apliquei o meu corretivo, também tem que ser, como a minha pele é mista, vocês já sabem, no centro do rosto ela é um pouco oleosa, então tem que ser um corretivo mais sequinho, porque eu não vou aplicar pó. Então, tem que tomar cuidado aí com o produto, com a cor e com o tipo. Depois disso, papum máscara de cílios, e se der tempo, eu só penteio a minha sobrancelha para ela ficar minimamente no lugar, que só dela estar penteada já vai ficar melhor do que toda descabelada, toda despenteada. Agora, se eu tiver mais um minutinho, isso, gente, dá pra fazer em 2 minutos tranquilamente. Porque aí, na boca, eu acho bem importante também você usar algum tipo de... Quando é tão rápida assim a maquiagem, usar algum tipo assim, ó, de protetor labial com um pouquinho de cor, que nem é esse. Esse aqui é aquele bem comumzinho da Avon, ó, Color Trend. E esse é o de morango, tem o de cereja também, que dá uma leve corzinha na boca, que eu digo que é muito melhor do que nada, porque aí já dá aquele leve rubor que vai com certeza te trazer aquela carinha de saúde. Bom, se eu tiver mais um minutinho, eu posso pegar rapidamente a minha sombra de sobrancelha e apenas preencher bem rapidinho. Então aquela maquiagem de 3 minutos, de 5 minutos, realmente quando eu quero um efeito bem básico, mas tem como, você pode usar sim 2, 3 minutos só para se maquiar. 5 eu acharia maravilhoso, desde que você escolha aquilo que é prioridade para você. Mas eu acho que para quase 100% das mulheres, corrigir olheiras, se você tiver com olheiras, e destacar os olhos vai ser muito importante. E para mim, destacar os olhos, a sobrancelha parece que faz parte do destaque dos olhos. Não só em mim, também na minha automaquiagem, mas nas minhas clientes e nas minhas alunas, para todo mundo, para todas as mulheres. A sobrancelha é sim a moldura do teu olhar. Faz todo sentido. Quando a tua sobrancelha ela tá um pouquinho mais ajeitada, muda completamente. Então, se eu tiver 5 minutos, se eu tiver mais um tempinho, eu preencho a minha sobrancelha bem rapidinho e posso aplicar um pouquinho de pó. Aí eu posso aplicar um pouquinho de pó aqui na olheira e depois no rosto todo, bem rapidinho. E aí esse pó, ele vai grudar no quê se não tem base embaixo? Se tu não passar nada no teu rosto, não adianta passar só pó. Não adianta. Se você passar só o pó, ele vai sair em 2 minutos. Na primeira pessoa que você beijar, não em tempos de coronavírus, né? Mas a primeira pessoa que você cumprimentar, o pó vai ir pro rosto da pessoa. O primeiro vento que você pegar, o pó vai embora. O pó precisa grudar em alguma coisa. Tanto que eu sempre falo que o pó sela a base. Então, numa maquiagem sem base, que inclusive isso vai ser tema de uma aula daqui a 2 semanas, se eu não me engano. Então, se liga aí que vai ter live sobre maquiagem sem base. O que você faz com o pó? Ele tem que grudar em alguma coisa. Então, o hidratante que você passou antes ou o teu protetor solar vai servir aqui para que o pó fique mais no lugar e faça um pouquinho melhor o trabalho dele. Se eu apliquei pó, eu gosto de aplicar então um pouquinho só de blush. Só um pouquinho para quê? Da cor no rosto. Bem rapidinho. E um protetor labial desses com cor que vai fazer toda a diferença. Então, essa maquiagem seria essa maquiagem assim de 5 minutos, priorizando tudo aquilo que pra mim, Tami, é o mais importante de destacar. E nesse momento eu vou estar destacando, nessa maquiagem aí de 5 minutos, eu estarei destacando a minha pele, porque toda vez que eu dou uma leve disfarçada, nem que seja leve, nas minhas olheiras, ou se tiver alguma mancha que te atrapalha demais, que te incomoda demais, vai lá naquela mancha também. Mas eu estarei destacando a minha pele, eu estarei destacando os meus olhos com a máscara de cílios e a sobrancelha, os lábios com esse protetor que é bem rapidinho, porque eu não preciso nem me olhar no espelho para aplicar. E, então, se der tempo mesmo, um pouquinho de pó a mais no rosto todo com um pouquinho de blush. E sim, gente, dá pra fazer isso em 5 minutos. E, inclusive, a gente pode fazer isso aqui em algum momento desses. Claro que vai ter essa maquiagem sem base, que eu já tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ser uma maquiagem com essa pegada bem mais leve. Porque pra mim, Tami, não tem como você fazer uma maquiagem super elaborada sem usar base. Porque a base, como o nome já diz, é a base da maquiagem, é o alicerce, é o que vai sustentar os outros produtos.
Quem tá lá no meu grupo do Telegram, daqui a pouquinho, daqui a algumas horas, né? Porque eu recém gravei, quando eu tava me maquiando aqui, eu gravei explicando, dando algumas dicas sobre contorno e explicando também sobre essa história de não fazer contorno quando você não aplicou base. E quando você aplicar a base, sim, você precisa fazer contorno para você tirar aquela cara pálida que a base te deixa. Só que, gente, é muito rápido fazer contorno depois que você pega o jeito do seu pincel, do seu produto e principalmente do seu formato de rosto. Porque aí você sabe se o seu contorno vai ser mais na diagonal, se o seu contorno vai ser mais reto, o tamanho do contorno que você vai fazer na sua testa, precisa fazer contorno no teu nariz ou dá pra viver sem? Isso tudo eu já tô falando com uma maquiagem mais elaborada, né? A Rafa falou, arrumou a sobrancelha e um rímel já mudou tudo. Com certeza, muda muito quando você arruma a sobrancelha e aplica um rímel. Mas pra mim, antes mesmo da sobrancelha, dar uma consertadinha aí na olheira já faz toda a diferença. A Margarete falou que faz a maquiagem dela sem base. Não tem nada de errado fazer maquiagem sem base. Apenas, quando é uma maquiagem mais elaborada, eu te diria que vai fazer diferença. Quando eu aplico o blush numa pele que não está com base, o blush ele vai ressaltar as tuas manchas do rosto. Então, se você não corrigiu a sua olheira e passou o blush inacreditavelmente, ele vai ressaltar as tuas olheiras. O teu contorno vai ficar manchado se a base não estiver bem aplicadinha. Por isso que eu falo que essa história da base, o nome é perfeito. Quem inventou o nome desse produto base ser base, ele pensou realmente na função do produto e não só dar um nome qualquer, sabe? Ainda mais a minha que é falha. O que, Lívia, a falha a tua sobrancelha? Minha sobrancelha, gente, ela não é muito falhada, não. A minha sobrancelha, ela é quase transparente, ela é muito clarinha. Então faz toda a diferença quando eu preencho a minha sobrancelha. E eu não consigo preencher a minha sobrancelha da maneira como vocês estão vendo agora, ó, que tá bem desenhadinha. Quando eu preencho a minha sobrancelha com sombra e com esse pincel aqui, eu consigo fazer esse tipo de desenho. Mas quando eu quero ela mais desenhada ainda, porque aqui eu não corrigi ela pra deixar bem simétricas. Aqui eu corrigi pra deixá-las o mais parecido que eu conseguia, só que sem enlouquecer muito, porque eu sou muito adepta à maquiagem uma pegada mais natural. Isso não quer dizer que eu não aplico base porque eu acho pesado, que eu não preencho a sobrancelha porque vai ficar muito pesado. Não, eu faço tudo isso. Só que eu sempre tento deixar tudo mais natural. Por isso que vocês vão me ver repetindo 400 vezes aqui em dizer que mais maquiagem às vezes vai te deixar com um aspecto mais natural. Porque a maquiagem, gente, não tá relacionada com quantidade, tá relacionada. A qualidade da tua maquiagem, ela não está relacionada com a quantidade que você aplica. Ela está relacionada com a técnica que você usa. E é claro que com o tipo de produto também. Vamos ver o que mais vocês falaram aqui. Top, olheira é o pior, a Elaine falou. Nossa, pra mim olheira é o mais complicado mesmo. A Lívia falou que sim, que é a sobrancelha que é falhada. Gente, é muito normal a sobrancelha ser falhada, muito normal. Rafa falou, eu e o blush, um dilema, como não parecer uma chinelada. Tem muita dica sobre blush, muita dica. Corre lá pro canal do YouTube, que saiu o episódio, que foi uma live aqui só sobre blush. Tá lá gravado no YouTube, já tá lá postado. E lá no YouTube também tem um vídeo mais antigo, mas que as dicas são maravilhosas, mais rápido. Um vídeo de 6, 7 minutinhos que tá lá. Entra no meu canal do YouTube e digita blush, que aí você vai encontrar tudo que tem lá sobre blush. Tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos que tem por lá. Blush, gente, ele não vai ficar bom, ele não vai ficar bonito se a tua base não estiver bem aplicada. Isso é fato. Ou pelo menos desce mais o corretivo, aplica corretivo nas olheiras e na hora, principalmente aqui com esponja, vai dar muito certo, ó, com a esponja grandona, melhor ainda, aplica o corretivo, dá umas batidinhas aí com a esponja pra assentar ele no lugar e deixar tudo certo e depois aplica ele mais pra cá, ó, no centro do rosto também. Que o centro do rosto, estando um pouquinho melhor maquiado, já vai com certeza fazer toda a diferença na maquiagem de vocês. Gostaria de saber um produto ou um jeito que não deixasse a maquiagem aparecendo, sabe? Às vezes depois de, sei lá, algumas 2 horas, aparece no nariz, na testa,
Me ajuda. Vânia, para eu responder essa tua pergunta, eu tenho que te perguntar umas outras coisas, porque não tem um produto milagroso que você vai aplicar depois da maquiagem, não tem uma base milagrosa. Aqui é um conjunto de coisas. Como você está preparando a sua pele, como que você está aplicando esses produtos nessas áreas que você está falando que está ficando ruim depois, né, nariz e testa, e como você está se comportando depois da maquiagem. A tua pele é muito seca, a tua pele é oleosa, tem um monte de coisas aqui pra gente conversar sobre isso. Então, para eu te ajudar um pouquinho, porque tem um pouquinho a ver com o tema aqui da maquiagem, por quê? Depende também, você tá fazendo sua maquiagem assim numa correria louca e pulando um monte de processos, pode ser que dê problema depois. Me fala se a tua pele é muito oleosa, por isso que a maquiagem fica feia na testa e no nariz. Me fala se você faz, quando isso acontece, o que você faz? Você reaplica? Você usa algum tipo de bruma? Você usa hidratante na sua maquiagem? Na sua pele? Isso faz toda a diferença. A Edna falou que tá amando as dicas. Que bom, Edna! E olha só, sobre prioridades, então, na maquiagem, cada pessoa, cada mulher vai ter as suas prioridades. Isso é fato. Você precisa enxergar quais são as suas. Se pra você a prioridade é máscara de cílios, se joga e usa ela como a tua melhor amiga no teu dia a dia, principalmente. Mas quando você tiver uma oportunidade de se maquiar um pouquinho a mais para dar mais efeitos na sua maquiagem, faça isso. Explore todas as possibilidades que a maquiagem te dá. A maquiagem que eu fiz ontem aqui com vocês, que foi 2 cores de sombra com esfumado que foi escurecendo. Depois a gente fez uma outra sombra cintilante na pálpebra. Depois a gente aplicou glitter, cílios postiços, fez a parte de baixo do olho. Isso que a pele já estava toda pronta. Depois ainda máscara de cílios e um batom escuro. Então, pra mim, isso é uma maquiagem completa. Ali poderia ter... A técnica ali que poderia apenas ter ainda somado seria um delineado. Então, uma maquiagem naquele estilo de ontem, com ainda um delineado, eu gosto de fazer se eu tenho pelo menos 45 minutos para fazer. 40, 45 para mais. Eu gosto de fazer assim. Por quê? Se o meu batom escuro ficar torto, vai gritar. Se o meu cílio postiço ficar mal colado, vai gritar. Agora, gente, se um batom dessa cor aqui, que é o batom que eu tô usando hoje, não ficar perfeito, milimetricamente aplicado, não dá pra ver tanto. Então eu consigo sim aplicar ele de uma maneira mais rápida. A Elaine falou, ai que pena, vou ter que sair, vou trabalhar. Obrigada por toda a dica, você é demais. Ah, Elaine, que bom que você passou um pouquinho aqui com a gente. Bom trabalho. A Vânia falou que a pele dela é mista, ela passa Prime, não sei se assim que escreve, tudo bem. Usa hidratante, não faço nada, eu não faço nada porque não costumo carregar nada na bolsa, no máximo um batom. Vânia, se você tá preparando a sua pele certinho e você tá usando produtos certinhos, pra tua maquiagem ela ficar feia depois de 2 horas no nariz e na testa, talvez você tá usando produtos secos demais. Por isso que eu te perguntei se você hidrata a sua pele ou não. Então, quando a minha testa fica marcada pela maquiagem depois ali de umas 2 horas e o nariz, eu sei que tá tudo muito seco. Por mais que a minha pele seja mista, e minha pele é mista, o centro do meu rosto é oleoso, quando eu aplico produtos muito secos e eu não hidrato direitinho a minha pele, a maquiagem ela fica feia, sabe? Ela vai já meio que abrindo, ela vai meio que craquelando depois de mais ou menos aí umas 2 horas. Eu lembro que teve uma vez que eu testei uma base e aquela base era muito seca, muito seca, acontecia isso. Depois de poucas horas, mesmo tomando todos os cuidados, eu lembro que eu me olhava no espelho e a minha pele estava feia, principalmente no centro do rosto, que é onde a minha pele é mais oleosa, porque aí a oleosidade começava a trabalhar naquela base muito ressecada e ficava uma caca. Então tenta cuidar se não é o produto que você está usando, se a base não tá sendo seca demais. E para você saber isso, vou te dar uma dica. Pega a tua base e mistura ela com hidratante, não meio-meio, mistura menos hidratante e mais base para você testar se vai fazer alguma diferença ou não. Outra coisa que pode te ajudar são os hidratantes líquidos, aquelas brumas, sabe? Que você que aplica assim no seu rosto depois de algumas horas, talvez isso possa te ajudar.
Como eu falei, podem ser várias coisas. Excesso de pó ou falta de pó também pode estar acontecendo isso. E sempre leva na tua bolsa, principalmente se for um evento e não o teu dia a dia, né? Esse teu problema. Porque no dia a dia é tudo mais corrido, né? Dependendo da rotina de cada um, a gente nem se olha no espelho durante o dia. Já aconteceu tantas vezes comigo. Mas quando eu vou, por exemplo, para um casamento, eu faço questão de levar uma bolsinha pequenininha que tenha um corretivo, principalmente se for muito calor, um corretivo, um pó. Aí esse pó, se ele já tiver a esponja, beleza. Se não tiver a esponja, eu levo essa esponjinha pequenininha que eu tava mostrando pra vocês antes, ó, eu levo dentro da bolsa junto, porque eu posso aplicar o corretivo e o pó com ela, o batom e o corretivo e o batom, só porque no olho, gente, dificilmente a gente vai precisar realmente reaplicar algum produto, porque a maquiagem dos olhos, ela fixa muito mais. É muito difícil uma cliente, por exemplo, minha, falar, olha, a maquiagem dos olhos não durou. Normalmente é o contrário, elas me falam até no dia seguinte, elas dizem, Tami, eu ainda tô com a sombra e com os cílios postiços, quando elas não tiram a maquiagem, que acontece muito, sabe? Mas a pele não, gente, a pele é diferente. A pele, quando tá muito, muito, muito bem feita, quando acerta muito bem a base pra pele da pessoa, ela vai durar aí umas boas horas, com certeza, mas ela não vai durar tanto quanto o olho. Edna gostou da dica. Já aconteceu demais isso comigo. Vão falando aí, gente, vão tirando as dúvidas de vocês. Então, como eu falei pra vocês, existem algumas técnicas que se eu não tenho tempo, eu não faço. Tava falando pra vocês de um batom escuro, por exemplo. Gente, eu já fiz, olha que louca. Eu tava indo pra um casamento, eu não consegui terminar minha maquiagem a tempo e nós fomos de transporte todo mundo junto, sabe? Nós alugamos uma van pra ir lá pro casamento. Eu nem me lembro por quê, era no interior, alguma coisa assim. Então alugamos uma van, fomos lá, a gurizada toda, os amigos todos, né? Foram lá na van. E eu queria passar batom vermelho, então eu terminei toda a minha maquiagem e fui passando batom vermelho na van. Gente, na van, trepidando. E não tinha muita luz, porque já tava escuro. Então o que eu fiz? Eu apliquei o batom vermelho como deu, dentro da van. Eu nem era maquiadora ainda, mas eu já gostava bastante de automaquiagem. Eu apliquei como deu, então eu não fiz bem o desenho, porque se a van, né, se tremesse a minha mão por causa do movimento da van, iria tremer e aí iria virar um desastre, né? Mas aí, quando eu cheguei no local lá do casamento, eu fui direto pro banheiro, reto pro banheiro, e arrumei o que tinha que arrumar, porque eu já tinha uma certa confiança que eu conseguiria aplicar. E claro que eu levei na minha bolsa um kit emergencial, com 2, 3 produtos ali que me ajudariam se desse alguma caca. Hoje em dia, gente, eu prefiro, nesse dia, se não vai dar tempo, não passar por esse sufoco que eu fiz aí nesse dia, mas eu prefiro aplicar um batom mais claro e ir. Mas, se eu tiver tempo, por que não aplicar um batom mais escuro? Mas olha só, hoje em dia eu erro muito menos, por exemplo, num batom escuro, do que antigamente, quando eu tava começando a entender de maquiagem, começando a estudar, começando a me maquiar. Porque a gente vai pegando o jeito das coisas. Hoje eu já sei aonde a minha boca é torta, porque quase todo mundo tem a boca diferente um lado do outro. E aí tem dias que a gente treme um pouquinho mais e vai dar errado de qualquer jeito, vai ter que ir lá dar uma consertadinha e tá tudo bem. Mas se eu não tenho tempo, eu prefiro não fazer isso. O delineado é a mesma coisa. Gente, se o meu marido tá batendo na porta dizendo vamos, não é delineado gatinho que eu vou fazer com ele atazanando a minha vida. Que marido aí que não atazana a vida de vocês? Ou a mãe, pra fazer mais rápido, porque já estão todo mundo na porta pronto te esperando e tá só tu lá no banheiro se maquiando ainda. Já aconteceu isso com vocês? Comigo, várias. Então, nesse momento, eu não vou inventar uma técnica que eu preciso de mais precisão. Agora, esfumado, gente, eu já fiz esfumado. Gente, dentro do ônibus, dentro do avião, eu já me maquiei no avião, indo pra um casamento. Porque o esfumado, a tua mão, eu só não vou encostar, né, o meu espelho, porque tá sujo, ó, da maquiagem de ontem. Eu só não vou encostar, o esfumado, eu não preciso de precisão. Se a minha mão tremer um pouquinho, não vai estragar o meu esfumado. Mas um delineado, sim. Colar cílios postiços. Se der uma tremida na hora, se eu estiver nervosa na hora, eu posso fazer uma caca gigantesca. Por isso que uma das dicas para vocês aprenderem, para vocês pegarem o jeito de se maquiar mais rápido, é treinar as técnicas não no dia que você precisa delas.
treinar fora do momento que você vai sair. Vamos supor que eu tenho um casamento para ir daqui a 15 dias e eu quero usar batom escuro, mas eu ainda não me sinto assim muito confiante. Começa a aplicar batom escuro todos os dias antes de tomar banho. Porque aí você aplica e você vai pegando o jeito. Separa lá um batom, um pincel de aplicar batom, um pincel de corretivo e um corretivo para você aplicar pelo menos um dia sim, um dia não. Pelo menos 2, 3 vezes antes do dia do casamento. Eu tenho certeza que você vai fazer mais rápido no dia do casamento, porque você já vai ter pego aí a manha do negócio. A Vânia tá agradecendo as dicas, sempre tento ver os seus vídeos. Bom saber que você responde a gente, você é ótima. Obrigada, Vânia, que bom que você gostou. Nem sempre eu consigo responder todo mundo, né? Nem sempre, principalmente se o tema foge demais aqui da conversa. Mas muitas vezes quando eu acho também que é uma pergunta que eu vou conseguir responder aqui num curto tempo, ou então que vai trazer ajuda para outras pessoas que estão assistindo, eu acho que é muito válido responder sim. Vamos lá, o que mais a gente pode conversar aqui sobre isso? Deixa eu pegar meus tópicos para ver se eu já falei tudo ou não. Quando você está se maquiando para o seu dia a dia, eu vejo muitas mulheres conversando comigo sobre isso, pedindo mais praticidade. E aí tem tudo a ver com o que a gente conversou lá desde o comecinho da live. Existem técnicas que você não vai conseguir fazer em 5 minutos. Não dá, não tem como. Vai ficar mal feito, é fato, não vai ficar bom. Então, se você tem apenas 5 minutos, você quer uma praticidade ou se você quer um resultado melhor, adeque ao seu tempo. Adeque a maquiagem ao tempo que você tem, porque a maquiagem você consegue mudar, o tempo não, né? Se você tem apenas 5 minutos para se maquiar, hoje, agora, nesse momento, use técnicas de apenas 5 minutos. Então, quando eu tenho aí 5 minutos, é mais ou menos aquela maquiagem que eu tava conversando com vocês. Se eu tiver 10 minutos pra me maquiar, eu já vou aplicar base. Muito provavelmente eu vou aplicar base. E eu vou deixar o olho sem nada, mais ou menos como eu fiz hoje. Deixar o olho sem nada, talvez eu não vou preencher a sobrancelha, vou deixar só ela esfumadinha, penteada no lugar. Existem máscaras para sobrancelhas, que são aqueles produtos que a gente penteia a sobrancelha e ela fica no lugar, que é um gelzinho para sobrancelha, sabe? Dá super certo. Oi, Cris! Saudade de você também. A Cris já foi minha aluna de automaquiagem. E aí, galera, olha só. Quando vocês me perguntam, quando as alunas me falam, ai, Tami, mas eu quero me maquiar mais rápido, eu preciso de mais praticidade. Eu sempre respondo para elas o seguinte: você precisa fazer uma escolha, porque não dá para se maquiar de qualquer jeito só porque você não tem tempo. Porque aí vai ficar pior, gente. Muitas vezes eu opto por nem ir maquiada. Se acontecer alguma coisa, tenho que sair agora e tal, eu não sei nem onde estão minhas maquiagens, vai sem maquiagem, que talvez seja menos pior do que fazer de qualquer jeito. O que eu quero sempre aqui no Maquiagem para Vídeos trazer para vocês é ensiná-las a fazer uma maquiagem cada vez mais rápido, mas cada vez com mais qualidade, cada vez com melhor resultado. Por quê? Porque não adianta eu ensinar para vocês técnicas muito mirabolantes que só vai fazer vocês pensar, eu nunca vou fazer isso, ou eu só vou fazer isso quando eu tiver uma festa. E no teu dia a dia, você não aprender a maquiagem que realmente funciona pra ti. A maquiagem que realmente faz diferença, sabe? É essa maquiagem que você tem que dominar. Por quê? No momento que você sabe esfumar o teu olho bem esfumadinho, sabe? Com qualidade, com um marrom bem clarinho, aí você tá pronta para aprender a esfumar com um marrom mais escuro. Aí você tá pronta para aprender os próximos passos de maquiagens muito mais elaboradas. E quando você aprende a se maquiar com mais qualidade, você passa a errar menos. E aí errar menos economiza tempo, porque o tempo consertando a maquiagem é um tempo completamente perdido, sabe? Você não precisaria estar consertando se você já acertasse de primeira. Mas não tem nada de errado em consertar aquelas técnicas que são mais precisas. Por exemplo, um batom escuro. Um batom escuro, gente, existe uma técnica para te ajudar a consertá-lo, que é a técnica da correção inversa. Eu fiz ontem. Depois da live, eu apliquei o batom escuro e eu precisei fazer correção inversa sim. E tá tudo bem, porque isso é quase sempre, porque minha boca é torta, sim, como muitas, né? Então, vai lá, corrige por fora o teu batom,
usando corretivo. Se o teu delineador ficou aqui embaixo, meio tortinho, ficou com aquela barriguinha que eu chamo de chifre de boi, conserta ele por baixo usando um pouquinho de corretivo. Isso não tem problema nenhum fazer. Se você tem dificuldade de fazer delineador, gatinho, mas você quer fazer, o seu olho fica bom, mas você não tem praticidade, você não tem prática para fazer isso, cola um adesivo. Por que não? Não tem nada de errado. Se vai facilitar a tua vida e vai te fazer mais rápido, com mais qualidade, tá tudo certo. A Rafa falou que spray de cabelo na escovinha de sobrancelha também ajuda. Ajuda muito, é uma técnica muito usada por profissionais. Você pega a sua escovinha de sobrancelha, aplica spray de cabelo nela, fixador de cabelo, e depois você faz assim, ó, na sua sobrancelha, penteando para que os fiozinhos fiquem no lugar. Funciona muito, muito, muito bem. Boa dica, hein, Ra? Boa dica. É uma coisa que eu não uso tanto em mim e nem nas minhas clientes porque eu tenho o gelzinho de sobrancelha. Mas não tendo o fixador de cabelo, nossa, ajuda demais. E para você se maquiar cada vez mais rápido, tem algumas dicas que eu falei para vocês que eu iria dar uma relembrada, que já estão lá no Instagram. Essa dica que eu postei dia 10 de março, então nem faz tanto tempo assim, né? Faz um pouquinho mais de um mês. Mas a gente já fez até live sobre isso, 5 dicas para você se maquiar mais rápido. E rapidamente aqui eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Dica número 1, você precisa conhecer melhor os seus produtos e os seus pincéis. Por quê? Conhecendo já, tendo aqui um pouquinho mais de intimidade com eles, você vai fazer mais rápido, acertando mais. Por exemplo, se você sabe que o seu delineador, ele seca, ele demora para secar, quando você aplica, você já fica assim, de olho baixinho, sabe? Ou até de olho fechado e vai fazer outra coisa. Tipo, de olho baixinho, você já pode aplicar o seu batom enquanto. Você pode fazer alguma outra coisa, desde que você fique assim, esperando o seu delineador secar. Agora, se você não sabe que isso acontece, imagina a cena. Você fazer um delineado lindo, perfeito, perfeito. Isso já aconteceu comigo. E aí você vai fazer o outro, também fica muito bonito. Só que aí quando você se olha, o de cá borrou. E só borrou porque não estava seco o suficiente, porque você não conhecia aquele produto ainda tanto e você deixou ele muito úmido na sua pálpebra. E conhecer os seus produtos vai te fazer não ter nenhuma surpresa, sabe? Naquele momento. Outra coisa é não usar produtos pela primeira vez na hora de sair. Vamos supor que você comprou um batom novo, um vermelhão, bem escuro, tá? Ele é mate. Aí aplicou na hora de sair. E aí você olha, ele ficou todo manchado, porque isso acontece com alguns batons, né? A qualidade não é tão boa assim, o batom mancha, ou ele tá velho, algo assim. Mas vamos supor que é um batom novo. O que você faz com um batom manchado, gente? Você vai passar mais uma camada, vai manchar mais ainda. Vai passar um gloss por cima, vai dar caca. Agora, se você já treinou, se você já testou ele, você já sabe que isso pode acontecer, você já fez uma mistura aí que fez ele funcionar. Olha a diferença. Máscara de cílios incolor também ajuda a manter a sobrancelha mais alinhada. Com certeza, Margarete, pode ser máscara de cílios ou pode ser a máscara para a sobrancelha mesmo. Mas a de cílios incolor super ajuda. Ajuda mesmo, bastante, a deixar no lugar. Outra dica que ajuda, então, a dica número 2. Isso aqui é um post, ó. Então, depois você pode ir lá curtir e comentar. É de 10 de março, então tá um pouquinho ali para baixo. A dica número 2 é realmente deixar os seus produtos e pincéis organizados. Aqui é uma dica de organização para a vida. Por quê? Se você deixa as suas coisas sempre no mesmo lugar, você não vai ficar que nem uma louca procurando elas. E aí você não vai perder as suas coisas. Então vamos supor que eu tenho 2 necessairas assim, de maquiagem, 2 bolsinhas onde eu guardo as minhas maquiagens. Isso aqui acontece comigo mesmo, então eu vou contar para vocês bem a realidade. Essa bolsinha aqui, eu deixo aqui os produtos de pele que eu uso sempre para me maquiar no meu dia a dia. No meu dia a dia é muito aqui as nossas lives, principalmente agora, né, que nós estamos fazendo live todos os dias às 5 horas. Então, eu já deixo todos os produtos aqui, ó, de pele. E os produtos de olhos nessa outra bonitinha aqui. E os pincéis do lado. Então, eu tenho aqui, ó, 2 bolsinhas, uma do lado da outra, com os produtos os mais básicos. Como assim os mais básicos? Por quê? Os produtos mais diferentões eu deixo na minha maleta de maquiagem profissional. Por exemplo, o glitter que eu usei junto com vocês ontem, é claro que eu não uso ele no meu dia a dia. Então, ele não fica na minha necessidade do dia a dia. Então, eu fui lá e busquei ele
pensando na maquiagem de ontem. Mas se não, gente, se eu tiver com pressa, eu vou pegar 2 necessaires que eu tenho aqui, vou pegar o meu potinho de pincéis, que tá um exagero de pincel aqui, você não precisa ter tudo isso, tá? Eu fui acumulando pincéis. Pego isso aqui, ó, e eu consigo me maquiar, porque tá tudo junto. Então, se eu tô com muita pressa, eu faço isso de verdade, tá? Eu pego isso aqui e eu vou lá no banheiro, porque no banheiro eu me maquio mais rápido. Por quê? No banheiro eu fico em pé, e a luz no meu banheiro é bem boa pra se maquiar, pra me maquiar. Aqui eu tenho que ligar a luz, posicionar o espelho, sentar e me maquiar. Então eu demoro mais pra me maquiar. Tá? Então isso ajuda bastante, se organizar, saber deixar as coisas sempre no mesmo lugar, saber onde as suas coisas estão. A conexão de vocês caiu, gente, como a minha aqui não pausou e não saiu todo mundo, não zerou, eu continuei falando, mas qualquer coisa vocês me avisam, tá? Que às vezes acontece de cair a de vocês, às vezes acontece de cair a minha. Quando o vídeo pausa por baixa conexão, normalmente é a minha que tá ruim. Agora, quando a de vocês dá uma travada, quando a de vocês cai, normalmente a internet de vocês. E às vezes é a de todo mundo, né? Porque às vezes dá caca em geral, em todo mundo. A dica número 13 é dominar as técnicas que combinam com vocês. Sim, quando você já sabe que o teu contorno tem que ser mais reto ou o teu contorno tem que ser mais na diagonal, você já acerta ele mais rapidamente, né? Quando você sabe o que fazer no contorno lá da sua testa, você já sabe o que fazer. Se você já sabe que o seu olho não fica bom ou fica bom com determinado formato de cílio postiço, é claro que você já acerta muito mais rápido. E como é que você vai fazer para saber tudo isso? Estudando aqui com a Tami, assistindo o meu conteúdo, fazendo cursos também, com certeza ajuda bastante, e principalmente treinando. Vou dar um exemplo para vocês. As meninas que estão lá no grupo do Telegram, que é um grupo gratuito, é apenas você entrar lá e participar de todas as dicas, aproveitar todas as dicas. Hoje elas vão receber uma dica, um vídeo especial feito só para quem tá no Telegram sobre contorno. Então, ontem receberam sobre contorno de testa. Então, por isso que eu digo que saber fazer, estar aqui grudadinha no meu conteúdo ajuda. O Instagram já tá me mandando embora, mas eu vou falar rapidamente aqui sobre as outras 2 dicas. A dica número 4 é saber o básico bem feito. O que eu tava falando lá no comecinho da aula pra vocês sobre fazer a maquiagem de 5, de 10 minutos. Se você não sabe fazer um esfumado, como é que você vai conseguir fazer em 5 ou 10 ou até em 1 hora? Precisa saber fazer o básico bem feito. O primeiro marrom esfumado, ele é o mais importante pra vocês. Eu não vou voltar, sabe por quê? Porque eu realmente já estou terminando aqui o nosso conteúdo. Margarete, entra lá no grupo do Telegram, o link tá na biografia, é muito fácil de entrar, é só baixar o app e clicar no link que tá aqui. E a dica número 5, que é a última dica para você se maquiar mais rápido, mas com mais qualidade, é você testar as dicas em dias livres, que é uma dica que eu já dei aqui para vocês hoje. Não é fazer no dia da festa. Não é fazer no dia da tua reunião importante. Hoje eu tenho uma reunião, então hoje eu vou fazer pela primeira vez na minha vida um contorno. Não, gente, não faça isso. Faça aquilo que você já sabe fazer. Eu que agradeço vocês, gente. Muito obrigada pela participação. Amanhã nós teremos a nossa 3ª maquiagem dos olhos com a paleta da NYX que vocês escolheram. Então, amanhã a maquiagem vai ser muito diferente da primeira e da segunda. Vai ser com outra pegada, eu vou usar outra técnica. Acabei de te responder, Rai, porque demora um pouquinho, né, aqui. Amanhã, então, maquiagem dos olhos, 3ª técnica, 17 horas aqui.